Alô pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado para vocês que vieram nos assistir hoje. Eu tenho certeza que esse conteúdo, esse bate-papo que nós vamos iniciar já já, pode agregar bastante aí para você, bastante informação, bastante conhecimento. E muito obrigado por você ter vindo. Se você não estivesse aqui, esse bate-papo seria muito menos importante, porque a melhor ideia é que a gente possa compartilhar isso com você. Todo conhecimento, toda informação que não é transmitida, que não é compartilhada, acaba sendo inútil. E para contribuir com esse nosso bate-papo de hoje, eu estou trazendo um convidado muito especial. Essa pessoa é uma pessoa muito requisitada, tem uma agenda lotada, é um profissional de alto nível no mercado de segurança privada e ele hoje, gentilmente, aceitou o nosso convite, tá? Vai doar o seu tempo, né, para falar um pouquinho com a gente. E eu já queria agradecer de antemão. Esse nosso convidado de hoje é o senhor Marcelo Pires, gerente-geral do Grupo Semprel. Ele tem feito uma transformação no mercado de segurança privada, não só na nossa cidade, mas em toda a região e também em outras partes aqui do interior de São Paulo, do estado de São Paulo. É um profissional que vem marcando uma presença fortíssima no segmento, né? Vem mudando paradigmas do nosso mercado e hoje ele aceitou o convite para que a gente possa bater um papo aí com vocês, falar um pouquinho sobre o nosso mercado, também transferir informações que possam ajudar vocês no futuro a se posicionarem melhor dentro dessa nossa atividade, dentro dessa profissão, né? Porque, afinal de contas, a maioria, ou quase todos de vocês aqui, a gente vive da segurança privada, é o nosso mercado, é a nossa atuação, e a ideia é que a gente possa transferir e compartilhar conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já deixa aí, né, aperta o botãozinho inscrever-se, deixa seu like, que ajuda bastante também a gente a alcançar outras pessoas, tá legal? Então, Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço muito as palavras introdutórias que você fez. Realmente é uma honra, é um prazer imenso para mim estar aqui conversando com você um pouquinho, conversando com o seu público sobre esse assunto tão importante, sobre a segurança privada. É um assunto, um tópico que é muito relevante hoje nas nossas vidas profissionais e pessoais também. Wagner, fico muito satisfeito de estar aqui e espero contribuir de alguma maneira, né, discutir com você alguns assuntos importantes inerentes ao nosso segmento e de alguma maneira poder ajudar esse nosso mercado, esses nossos colaboradores, esses nossos amigos da segurança privada. Agradecer. E eu já queria avisar para o nosso público, para o pessoal que está nos assistindo, que eu vou começar fazendo uma revelação sobre o senhor Marcelo Pires, algo que ele não sabe que eu vou fazer, mas eu vou fazer uma revelação agora. Se prepara aí, hein, Pires? Vem bomba, Ai, hein? meu Deus. Essa você não sabia que ia acontecer, hein? Não. Então vamos lá, pessoal, eu queria contar uma história rapidinho para vocês verem a importância dos detalhes, né? Eu vou começar contando uma historinha aqui que aconteceu mais ou menos uns 15 anos atrás, próximo de 15 anos. Eu não queria começar falando desse tempo, né? Porque isso, de alguma forma, Marcelo, vai entregar um pouquinho que a gente já passou dos 30, né? Passamos dos 30 aí, né? Branco. Mais ou menos isso. É verdade. E mais ou menos Pouca coisa, mas passamos. Pouca coisa, né? Estamos ali, próximo. Então tá bom. Então, assim, aconteceu eu tive, na verdade, uma oportunidade de trabalhar com o Marcelo Pires 15 anos atrás, mais ou menos, numa grande empresa de segurança privada também. Só que tinha uma diferença, né? Que eu estava apenas começando, estava dando os primeiros passos, estava recém-contratado, eu vim de um segmento totalmente diferente e acabei, né, digamos, entre aspas, caindo de paraquedas na segurança. Mas foi uma oportunidade muito legal. Eu, com pouco tempo de contratado, eu comecei a gostar daquele serviço que eu estava fazendo. E nessa empresa tive a oportunidade de conhecer o Marcelo Pires. E passado alguns dias, alguns meses, 2 ou 3 meses que eu tinha começado na empresa, fui contratado na ocasião para trabalhar como porteiro de uma empresa de segurança privada, para prestar serviço num determinado local. Eu comecei a olhar aquilo tudo, comecei a olhar os colegas, os vigilantes, os porteiros, outros profissionais que trabalhavam ali junto comigo. Eu falei, puxa, comecei a gostar desse trabalho, né? Eu acho que isso pode se tornar a minha profissão, né, daqui para frente. Eu acho que eu posso ter isso como
profissão aí pro resto da minha vida, era algo que eu estava gostando muito de fazer. E aí foi que eu decidi, eu falei, bom, eu preciso agora buscar como que eu vou fazer para mim progredir, como é que eu faço para mim crescer nessa área, né, para mim poder evoluir, eu preciso buscar as informações. E nessa ocasião eu encontrei um outdoor aqui na cidade, estava escrito lá, gestão de segurança privada, né, e eu falei, puxa, acho que é isso. Mesmo sem ainda ter uma referência completa sobre aquilo, eu falei, bom, eu vou buscar essa informação. E chegando na empresa, né, que nós trabalhávamos, eu procurei uma pessoa lá e falei, olha, eu tô com vontade de estudar, tô pensando em fazer esse curso assim, assim, assim. E essa pessoa, que não é o Marcelo, me disse, cara, vai lá, faz, é isso mesmo, o curso é bom, você vai gostar, não sei o que, e etc. Eu fui lá e me matriculei no curso. Quando eu voltei para a empresa, eu voltei com um pequeno desafio, que era mudar o meu horário. Né? Eu precisaria que a empresa me concedesse uma mudança de horário para que eu pudesse fazer o curso. E aí eu voltei nessa mesma pessoa e falei, cara, eu fui lá, consegui, né, fiz a matrícula do curso, vou começar a estudar, só que eu preciso de um favor. Eu preciso que você me ajude com o horário, porque o curso é à noite, eu trabalho à noite atualmente. E aí ele, sem me dar muita bola, né, esse colega, ele falou assim, Wagner, eu não posso mudar seu horário, esse curso aí também, não sei por que você vai fazer isso aí, que esse curso não é bom, você não vai aprender nada, a escola é nova, o curso é novo, enfim, né? E aquilo foi um balde de água fria para mim, e falei, caramba, né, puxa vida, tava tão animado. Falei, bom, eu não vou desistir, eu vou procurar dar um jeito. E aí eu lembrei que tinha um rapaz lá na empresa que quando eu comecei a trabalhar foi ele que fez a implantação daquele novo contrato de serviço. E era o Marcelo Pires. Eu falei, vou procurar aquele rapaz, não o conhecia ainda, né, mas já tinha visto ele por lá na empresa. Eu sabia que ele tinha algum cargo lá, algum cargo de chefia e liderança. Eu não sei se o Marcelo lembra dessa história, né, Lembro. mas cheguei lá e procurei o Marcelo na época e falei, Marcelo, está acontecendo isso, eu gostaria de estudar, né? Arrumei um curso, só que eu precisava mudar meu horário e eu não estou conseguindo. Será que você pode fazer alguma coisa para me ajudar? E o Marcelo, né, gentilmente conseguiu, não sei o que ele fez na época lá na empresa, mas ele conseguiu falar com alguém lá, enfim, e conseguiu mudar meu horário em 2 ou 3 dias. Eu acredito que ele não me lembra exatamente, mas ele já me deu a resposta e eu pude me matricular, que eu já estava matriculado, mas seguir em frente com os estudos. E Marcelo, se eu estou tendo a oportunidade hoje de dividir essa tela aqui com você, né, eu queria que você soubesse publicamente, queria te fazer um agradecimento público, né, acho que eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, né, e dizer que você teve uma grande participação, né, na minha formação profissional e um pequeno gesto. Né, eu queria deixar 2 recados para os amigos que estão nos assistindo. Com certeza temos amigos aqui, gestores, supervisores, inspetores, e todo o pessoal aí, uma equipe, né, de segurança privada e o público em geral, deixar 2 recados. Né? O Marcelo, com um pequeno gesto, proporcionou um grande impacto, né, na minha vida profissional e também na minha vida pessoal. Foi muito importante, talvez para ele era algo corriqueiro, né, alguma coisa que fazia parte da rotina, né? E é para mostrar que você, meu amigo que está nos acompanhando, que já é um líder, né, um chefe de segurança, que tem aí uma equipe, né, que trabalha com você, um pequeno gesto, quando possível, né, faz toda a diferença na vida do nosso amigo, o nosso colega de trabalho. Né? Esse é o primeiro recado. E o segundo recado que eu queria dar também é que incentive o seu pessoal, estimule eles, né, a crescerem, a produzirem, a investir em conhecimento, porque o mercado está aí, precisando de gente nova, e se eu tenho a oportunidade de estar aqui hoje, ter construído uma carreira profissional na segurança privada, o Marcelo Pires teve uma grande contribuição. Eu queria agradecer novamente, Pires. Muito obrigado, viu? Imagina, Wagner, foi um prazer. Wagner, eu sou um apaixonado pela educação continuada. Né? Eu, desde menino, sempre tive uma ambição intelectual muito grande. Sempre fui muito interessado pelas coisas. Sempre fui muito interessado por aquilo que nos rodeava de uma maneira geral, pelos assuntos, pelas pessoas também. Eu sempre gostei muito da história das pessoas, eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de entender as expectativas. Né? Eu, há um bom tempo, eu trabalho paralelamente com treinamentos, e sempre estimulei muito isso dentro das empresas pelas quais eu passei. É algo arraigado, faz parte da minha personalidade profissional, essa visão, digamos assim, essa predisposição, Wagner, no desenvolvimento. Eu acho que mais do que uma oportunidade, é um direito. Né? O colaborador, o funcionário, seja lá ele quem for, né?
quando ele vem procurar, né, o seu gestor, o seu líder, buscando de alguma maneira oferecer esse desenvolvimento acadêmico, ele buscando trazer ali esse crescimento intelectual, é mais do que nossa vontade. Na verdade, é quase que uma obrigação nossa, no sentido moral, no sentido futuro, de investimento, de estimular realmente que ele avance, que ele estude, que ele consiga cada vez mais aumentar o seu espectro de visão em relação ao mundo de uma maneira geral. A educação ela é muito fundamental. A educação, na verdade, no meu ponto de vista, é a base para tudo, né? Nós vamos falar sobre segurança hoje, mas não tem como não relacionar educação com segurança. Segurança, inclusive, muitas vezes é até consequência, né? Ou a falta de consequências em relação a uma base de educação. Então, na verdade, estou relembrando essa história que você colocou agora para a gente aqui, eu fico muito mais satisfeito de ouvir as suas palavras, eu fico muito mais contente de perceber que você lá atrás teve essa predisposição, teve essa iniciativa, foi buscar o seu aprimoramento, foi buscar o seu desenvolvimento acadêmico, e é por isso que hoje você está aqui, nós estamos conversando, você é um profissional já reconhecido no mercado, e nós aqui, né, de uma maneira geral, nós sempre vamos fazer e agir dessa maneira, porque é aquilo que realmente nós precisamos. E volto a dizer, é um direito do colaborador, né? Claro, a gente busca equacionar as demandas, fazer com que o colaborador consiga conciliar também ali a sua vida profissional, com a sua vida pessoal, com a sua vida acadêmica. Pode ter certeza que até hoje, quando nós temos uma solicitação como essa, que me enobrece muito, que me deixa muito satisfeito, como pessoa, primeiramente, depois como profissional, nós fazemos toda essa análise. E sempre, mas sempre que for possível, nós vamos sempre estimular. Muito legal. Obrigado, viu, Marcelo? Tá feito o registro, então publicamente. Muito obrigado novamente. É isso aí. Marcelo, Eu que agradeço. imagina. Vamos, então, iniciar no nosso tema. A gente preparou um tema aqui para hoje, que é... A gente até fez um bate-papo anterior, né, uma prévia desse bate-papo de hoje. E a ideia é trazer para vocês, né, para o nosso público, para o público que está assistindo hoje a nossa transmissão, o nosso vídeo, é fazer um paralelo do mercado, né, fazer colocar em perspectiva, né, todo o nosso mercado, fazendo uma referência a pelo menos aí uns 10 anos atrás, de como era o nosso mercado, em que situação a gente estava, né, e como que está o mercado hoje e o que esperar, né? E aí nós vamos aproveitar toda a expertise do Marcelo Pires, toda a sua visão, né? Todo o seu conhecimento nesse mercado para fazer uma projeção do que será, de repente, né, os nossos próximos 10 anos aí na atividade de segurança privada, o que o mercado nos reserva, quais os posicionamentos que a gente precisa ter, nós todos como profissionais que estamos engajados, né, nessa atividade, né, afinal de contas, protegendo aí, né, a vida e o patrimônio de tantas e tantas e tantas pessoas, né, a nossa contribuição, sabemos que é muito importante, né, dentro desse mercado, e o Marcelo vai contar um pouquinho, vai fazer uma abertura para a gente, né, e falando um pouquinho, né, como que ele pensa isso, como que ele imagina isso, e até colocando como nesse cenário, Marcelo, o papel da liderança, o papel dos líderes, dos gestores, das pessoas que estão à frente, também puxando toda essa gama, todo esse pessoal, toda essa base, né, de profissionais que está atuando junto com a gente e inserindo nesse contexto também. Sem dúvida. A história da segurança privada no Brasil é uma história bastante interessante, né? Uma história muito interessante, na verdade. Nós somos regidos pela Lei 7.102, de 1983, nós sabemos disso. Essa lei, naquela época, na década de 80,
ela surgiu ali para regulamentar esse nosso mercado, principalmente você que é instrutor credenciado pela Polícia Federal sabe bem disso, regulamentar as atividades de segurança, principalmente bancárias naquele momento, né? E depois isso foi avançando para outros setores também, avançando para o patrimônio das pessoas e das empresas. E nós tínhamos ali, um momento, década de 80, década de 90, um perfil de empresa de segurança muito diferente do que é hoje, né? Nós tínhamos as empresas, não que hoje isso não aconteça também, e que até certo ponto ainda seja comum, mas nós tínhamos ali o empreendedor da área de segurança como um ex-militar, né? Alguém oriundo das Forças Armadas, ou do Exército, ou da Polícia Militar, da Polícia Civil, que era uma pessoa que tinha ali aquele conhecimento sobre segurança pública, principalmente, que tinha aquele conhecimento sobre criminalidade, era uma pessoa que estava acompanhando o cenário social naquelas décadas, naquele momento, né, digamos assim. Então, a predisposição para esse mercado, no sentido da constituição das empresas, caminhava muito nesse sentido. O profissional, ele aposentava ou ele se dissociava das forças públicas de segurança, principalmente, e acabava constituindo um negócio. Começava ali pequenininho, e ia fechando um contrato aqui, fechando um negocinho ali, e ia automaticamente evoluindo, digamos assim. E muitas das empresas que ainda hoje estão no mercado possuem esse tipo de constituição, esse tipo de origem. E isso é muito interessante, fazendo um paralelo com o momento atual, porque essas empresas naquele momento, até a década de 90, mais ou menos, quase ali o ano 2000, né, pode falar assim, que eu acredito que foi ali o momento mesmo de transição, né, que nós vamos chegar daqui a pouco falando, as empresas ainda tinham uma estrutura muito militarizada, entre aspas, né? Esse perfil militarizado, ele vinha geralmente do seu proprietário, né? Ele vinha muito daquele que constituía a empresa, que gostava muito das normas e dos procedimentos, que ele fazia com que as pessoas cumprissem aquilo à risca. E muitos aspectos, naquele momento, não eram levados em consideração quando se fala de gestão, principalmente de gestão de pessoas. Essa estrutura militarizada, ela, acredite você, ela é muito eficiente em alguns aspectos. E aquele público que fazia parte, os colaboradores que trabalhavam nas empresas de segurança, também tinham essa conotação mental. Ou seja, para que eu possa trabalhar dentro de uma empresa de segurança privada, eu preciso ter traços militares, eu preciso ter traços rígidos de disciplina, eu preciso cumprir fielmente procedimentos, eu tenho que trabalhar dentro da política do sim, senhor, não, senhor, né? E como eu disse, até certo ponto, de acordo com o cenário, de acordo com o momento, e aquele momento econômico, aquele momento político que nós estávamos vivendo, até contribuía de alguma maneira com esse cenário, fazia com que as coisas evoluíssem. Às vezes de uma maneira mais áspera, às vezes de uma maneira até mais truculenta, né? Mas as coisas acabavam prosseguindo. Os negócios continuavam de uma maneira ou até de outra, no tocante à análise da gestão das pessoas, da análise da gestão do efetivo, como nós chamamos nas empresas de segurança. Importante dizer que, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, né? E a gente observa muito, né, a ação frente à reação, né? O momento, né? Quando a gente fala aqui de ferramentas de gestão, não necessariamente de pessoas, por exemplo, uma matriz SWOT, a gente vai analisar ali forças e fraquezas, a gente observa muito nessas análises que os fatores externos aos quais nós estamos inseridos, eu poderia chamar isso de mercado,
influencia muito dentro daquilo que nós nos propomos a fazer. E, principalmente, da forma como nós vamos entregar essas nossas propostas. O mundo hoje, ele é um mundo diferente. Nós tivemos ali alterações na política do país, nós tivemos os impeachments, nós tivemos problemas de ordem econômico, nós tivemos problemas de ordem política, nós tivemos problemas que remeteram o mercado a certos ajustamentos que muitas vezes naquela época pouco se pensava, ou até se imaginava, mas não sabia quando isso aconteceria, né? Eram prognósticos. A gente, por exemplo, eu poderia falar para você sobre a globalização, né, da economia. Quando que nós pensávamos, né, que hoje nós estaríamos conversando através de um computador, né, através de uma rede mundial de computadores, da internet, que as pessoas estariam falando, né, entre países dessa mesma maneira, que as pessoas estariam trabalhando, né, nesse novo modelo. Isso era uma coisa que lá atrás, quando eu comecei, eu não vou falar você, mas quando eu comecei lá atrás, era quase que imaginável, né? Eu lembro muitas vezes que a gente conversava assim, um dia nós vamos assistir televisão no celular. E parecia algo completamente distante, né? Hoje é algo absolutamente trivial, comum, né? Todo mundo tem, todo mundo usa, e as coisas são. E você percebe que quando a gente faz essa analogia, as empresas começaram a desenvolver outras filosofias de gestão, outras metodologias. Na verdade, a visão dessas empresas, desse mercado que nós atuamos, passou a ser diferente, passou a ser mais aprimorado em certos sentidos, né? Nós deixamos de chamar o colaborador, né? Hoje nós chamamos de colaborador, né? Mas eles eram funcionários e até mais antigamente de empregados, né? O meu empregado, depois passou a ser o meu funcionário, hoje passou a ser o meu colaborador. Você vai percebendo que as coisas vão, né, mudando. E a gestão das empresas de segurança, que é o nosso ramo aqui, que é o nosso negócio, em algum momento precisou também cair a sua ficha. Entender que eu não podia mais tratar o colaborador numericamente falando. As empresas não podiam mais adotar essa postura, a supervisão não podia mais relacionar-se com os colaboradores de uma maneira militarizada, impositiva, né? Porque os resultados já não seriam mais os mesmos. A informação ela estava disseminada, né? Todo mundo conseguia buscar alguma informação em algum lugar, as pessoas passaram a conversar mais, as pessoas passaram a ter uma abrangência intelectual muito mais aprimorada. Então, por exemplo, quando você vê, né, um colaborador hoje pensando no desenvolvimento dele, ele sabe quais são os caminhos que ele precisa seguir. Ele já percebeu quais são os recursos que ele precisa buscar, né? E quando a gente fala de transição de gestão, de modelo de gestão, na verdade eu não falo de transição, eu falo de desenvolvimento. As coisas elas foram acontecendo e nós fomos nos ajustando, assim como todo o mercado, assim como empresas de qualquer segmento, né? A segurança privada também precisou adaptar-se, né? No que diz respeito, no tocante à gestão de mão de obra. Eu tenho um caso interessante, que às vezes eu comento com os meus líderes dentro da empresa, de uma passagem que eu tive numa empresa em São Paulo, pouco tempo atrás, digamos assim, médio tempo atrás. Essa empresa, ela contratava muito ex-militares para ocupar cargos de supervisão, de inspeção e até de coordenação, né? Cidade ali próxima havia um quartel de infantaria blindada, aliás, de infantaria, né? E esses profissionais, em algum momento, quando se desligavam do Exército, das Forças Armadas, eles migravam, até com uma tendência natural,
para a área de segurança privada. Saíam do militar, saíam dos quartéis e procuravam oportunidades de trabalho nas empresas de segurança. Eu tive a oportunidade de trabalhar, Wagner, com uma pessoa, que eu não vou citar o nome, mas muito amigo meu até hoje, que tinha um cargo dentro do Exército de primeiro sargento. Estava lá, já tinha uma experiência, tinha entrado muito jovem, estava com aproximadamente 30 anos de idade naquela época. E nós contratamos esse ex-militar, né? Não existe ex-militar, militar é milico sempre. Mas a gente chama dessa maneira do ponto de vista da companhia, chamávamos assim. E ele veio, ele começou um trabalho comigo, eu era o gestor direto dele, eu que fiz essa transição dele, digamos assim, da área pública, né, das forças públicas de segurança para o setor privado, eu acompanhei muito de perto, e ele era um profissional extremamente competente, tecnicamente extremamente competente. Conhecia muito sobre segurança, era um estudioso do cenário político e social do país, extremamente educado e conhecia bastante daquilo que nós aqui temos como predicados básicos, tecnicamente falando, para ocupar cargos de segurança efetivamente, né? De proteção. E aí eu fiz essa introdução com ele, eu fiz o treinamento dele pessoalmente, e aí ele começou a caminhar sozinho, fazer as visitas nas áreas que ele era determinado. Ele tinha uma área bastante complexa, inclusive, uma área muito movimentada, uma área muito rica, uma área muito complexa operacionalmente falando. E ele começou a fazer um trabalho muito interessante, começou a trazer resultado. Mas num determinado momento, Wagner, veja você, sem querer me prolongar muito nessa história, ele me procurou faltando 2 semanas para vencer o contrato de experiência dele. Lembro até hoje, foi numa sexta-feira, à tarde. Ele falou, posso falar com o senhor? O senhor tem meia hora para me atender? Eu tenho uma colocação, eu queria conversar um pouco com o senhor. Eu falei, claro, né, vamos sentar ali, vamos ali na minha sala, vamos bater um papo, deixa eu entender o que você precisa. Ele falou assim, Marcelo, primeiramente, eu vou agradecer muito, muito a oportunidade que o senhor me deu. Foi uma experiência incrível na minha vida, mas eu vou declinar daqui a 1, 2 semanas, quando vencer o meu contrato de experiência. O meu queixo caiu. Eu falei, mas por que, meu amigo? Você tem todos os predicados, você tem todas as características, você está indo tão bem, eu estou avaliando, o cliente está avaliando tão bem você. Já recebi elogios a seu respeito, pelo seu comprometimento, pela sua postura. Por que você está me dizendo isso? Né? E ele virou para mim e falou assim, veja você, eu nunca mais esqueci. E virou um case. Por isso que às vezes eu comento isso. Os meus inspetores não aguentam mais ouvir eu falar isso. E às vezes, quando eu visito algum novo cliente, eu lembro disso e falo. Ele me disse assim, Marcelo, no Exército, eu era primeiro sargento. Eu tinha o segundo sargento, eu tinha o terceiro sargento, eu tinha o cabo, eu tinha o soldado, eu tinha o taifeiro. Então, quando eu estava de plantão, eu era o líder daquele plantão. Eu era o chefe. Então, eu dava a ordem, eu determinava e era realizado. Não havia questionamento. Se houvesse algum tipo de questionamento, dependendo do meu humor naquele dia, eu poderia aplicar uma sanção administrativa, cancelar a folga de um soldado, deixá-lo lá fazendo uma limpeza, um serviço extra. Enfim, eu tinha essa prerrogativa de poder nas minhas mãos. Eu vou hoje, como eu fui num cliente aqui em Jundiaí, seu Marcelo, eu vou conversar com um porteiro ou com um vigilante, e se eu não souber como conduzir
esse diálogo, ele vira para mim e fala assim, ó, não está contente? Me manda embora. Então ele falou, eu não estou preparado para isso ainda. Eu preciso passar por esse processo de transição. Eu preciso entender como chegar nesse colaborador, que não é mais um soldado, que é um profissional, que é um CLT, que está ali, né, para atingir um objetivo. Eu preciso fazer com que o meu trabalho seja bem avaliado através dele. E eu não sei como fazer isso nesse momento. Eu não sei como fazer da maneira correta. Eu não sei como chegar, como abordar o colaborador da iniciativa privada, Sim. que não tem aquele mesmo vínculo, né, ou alguma temeridade que seja, do militar da onde eu venho, né, do quartel da onde eu venho. Então, se eu não tiver essa expertise, se eu não aprender a me relacionar, eu nunca vou conseguir fazer gestão de pessoas. O senhor pode contar comigo para fazer uma análise de riscos, o senhor pode contar comigo para cuidar do armamento da empresa, o senhor pode contar comigo para eu fazer instruções de trabalho, mas sobre gestão, se eu vou pedir para um funcionário fazer uma FT, se eu vou conversar com ele sobre a importância do trabalho dele no posto de serviço, eu não sei como envolvê-lo ainda. Eu preciso aprender como fazer isso. Então eu vou me demitir, eu vou buscar esse conhecimento e depois, se um dia o senhor me permitir, eu gostaria de recomeçar aqui trabalhando ao seu lado. Então veja você, o que eu quero dizer com isso? Que esse motivo, esse momento, essa transição, né, de como você hoje lida diretamente com o colaborador, é fundamental. É fundamental para que você consiga envolver esse colaborador no resultado, né? Para que você consiga envolvê-lo no passo a passo, no processo que é estabelecido e faça com que ele te ajude a atingir os seus objetivos, mas que ele faça isso de uma maneira comprometida, de uma maneira extremamente e intrinsecamente envolvida, né? Agora, como você vai gerar esses estímulos, né, no mundo de hoje? Esse é o nosso grande desafio. Marcelo, e também eu achei muito legal, muito interessante esse exemplo que você deu. Esse nome, né, esse nome do profissional que trabalha conosco hoje, que você comentou que era antigamente empregado, depois, né, funcionário, colaborador, hoje a gente talvez poderia dizer que nós devemos, um nome que está sendo usado, e eu acho que é um nome que tem sentido, né, ele acaba sendo hoje o nosso parceiro de negócio ou de trabalho, né, independente do nível hierárquico, né, que ele está, seja na linha de frente ou nos cargos mais administrativos ou operacionais. Então ele acaba sendo um parceiro de negócio nosso, porque Literalmente. senão a gente não consegue chegar, né? Se a gente não encarar dessa forma, a gente não consegue chegar e colocar e transformar isso num resultado que é aquilo que o cliente, né, o nosso contratante, espera da gente. E também, Verdade. né, a segurança, como você disse, eu nessa época, nesse modelo anterior, né, nesse modelo que nos precedeu, né, que nos antecedeu, na verdade, né, esse modelo de segurança privada, hoje a gente vê que é diferente, porque principalmente nas indústrias, e não só nas indústrias, mas em diversos segmentos, shoppings, por exemplo, e condomínios, por que não, a segurança passou a fazer parte do negócio, né? Hoje a gente consegue perceber uma mudança no mercado, onde também o contratante, né, esse gestor que está do outro lado, que está desenvolvendo o negócio dele, ele sabe que a segurança patrimonial, a segurança privada, também agrega valor para o negócio dele. Faz E diferença no muito. resultado que ele quer ter no final do mês. E aí, para a gente poder Exatamente. entregar isso, nós precisamos também nos adaptar, né, juntamente com um modelo novo, um cenário novo de mercado. É mais ou menos isso, Marcelo, que você pensa também? Literalmente, Wagner, literalmente. Hoje, o colaborador, sim, é o nosso parceiro, né, literal, ele é o nosso parceiro aqui na obtenção dos nossos resultados, né? Nós buscamos sempre
gerar esse envolvimento, né? Quando o colaborador, Wagner, ele passa a entender, né? A entender qual é a importância dele dentro do contexto, e isso, independente de cargo, independente de setor, né? Se ele começar a entender, quando ele passa a entender qual é o papel dele, a importância dele dentro daquela engrenagem, dentro daquele sistema, ele passa a automaticamente, na maioria das vezes, a se preocupar com o resultado, com aquilo que ele vai entregar. Na verdade, ele faz parte daquele sucesso. Ele deixa de fazer parte simplesmente de uma rotina, como era lá no passado, né? Você executa e muitas vezes você não sabe nem por que você está fazendo aquilo, né? E você passa hoje, né, como nosso parceiro, como nosso colaborador, literalmente falando, a nos ajudar no atingimento da nossa proposta, né? Na busca da nossa excelência diariamente. Esse processo de conscientização, nos dias de hoje, ele é muito interessante e é muito necessário também, né? É claro que nós, infelizmente, não conseguimos atingir uma totalidade daqueles que lidam, que trabalham com a gente. Infelizmente, o objetivo, não tenha dúvida, é esse, né? A gente sempre brinca aqui de maneira muito profissional. Nós falamos assim, nós não somos a melhor empresa de segurança, mas gostaríamos de ser, né? Quando nós saímos de casa, nós gostaríamos de ser, né, a melhor empresa de segurança do mundo, se possível. Sim. Aplicando as melhores práticas de gestão, de técnica, de segurança, de consultoria, de análise de riscos. Porque a nossa disposição, a nossa intenção é justamente essa, né? E trazer para o colaborador essa nossa filosofia, essa nossa postura, e fazer com que ele, através da proximidade, através do compartilhamento, porque nós estamos muito próximos do colaborador de fato. Sim. Eu, Wagner, você sabe disso, você já me conhece há um certo tempo, né? Você acompanha a minha jornada profissional, né? A minha carreira, assim como eu acompanho a sua brilhante também. Eu gosto muito, como eu falei no começo dessa nossa conversa, eu gosto muito de estar próximo, né? Eu gosto de interagir, eu gosto de conversar. Eu vou até o posto de serviço, às vezes até à noite, no final de semana, mas não é com intenção nenhuma de achar alguma não conformidade ou punir, seja lá o que for, mas de contribuir de alguma maneira, trocar uma ideia, aprimorar um procedimento, conversar com o colaborador, com o nosso parceiro, tomar um café com ele ali, né? Porque esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, não entenda como nenhum tipo de demagogia, porque não é. Mas é algo que me apetece muito profissionalmente. Porque eu posso, cada vez mais, conhecer, né? E é tão importante hoje, quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de perfil, quando a gente fala de resultado, né? Porque nós somos cobrados por resultado. O investimento que o cliente faz é alto. E mais do que isso, como você disse, a nossa função, o nosso trabalho, ele é social. Nós temos uma responsabilidade social. Nós somos hoje, quando se fala de Brasil, em número maior, no caso de vigilantes, do que a própria polícia, do que as próprias forças públicas de segurança. Hoje nós atuamos ali como um complemento, né, como um staff, uma força a mais, né, de proteção. E não é só, né, o que eu falo aqui sempre. Claro, o cliente, ele quer e ele precisa, e é direito dele,
ele quer ter o seu patrimônio resguardado, né? Às vezes ele lutou ali a vida inteira para construir a sua empresa, né, para construir a sua história, para morar numa boa casa, num condomínio legal. Então ele quer realmente sentir-se seguro, né? Ele quer realmente chegar na casa dele e ter aquela paz de espírito, de saber que está tudo controlado, que existe uma resposta, que existe uma estrutura para um caso crítico. Tudo isso é direito do contratante, é direito do cliente. Né? Exatamente. Mas, por um outro lado também, e mais do que isso, na minha opinião, do outro lado aqui, nós temos que pensar na vida das pessoas. Né? Nós temos que pensar na proteção da vida, né, das crianças que moram no condomínio. Eu já passei aqui, ao longo de quase 20 anos de segurança privada, 20 anos intensos de segurança privada, respirando o setor, estudando muito, me envolvendo diretamente até com a política da área, né, no sentido de retaguarda jurídica, de análises, enfim. Situações que me deixaram muito tristes, né? Situações de óbito, situações de roubos e furtos envolvendo violência. A gente percebe que isso, né, é algo que pode acontecer. Nós trabalhamos, evidentemente, no sentido de prevenir. Sim. Eu chamo isso até aqui com a minha equipe, quando nós trabalhamos as ferramentas de liderança, que nós podemos falar se você quiser. Nós fazemos o DDS todo santo dia, 2 vezes ao dia, às vezes eletronicamente, quando um de nós está em deslocamento, está viajando, trabalhando fora da cidade. Mas mais do que isso, nós falamos muito aqui dentro de planejamento. E eu falo muito também, eu trouxe, né, não sei se eu sou o exclusivo de falar disso, mas eu trouxe o conceito de planejamento estratégico de segurança para dentro do departamento operacional. Então, hoje, nós temos ali todos os nossos clientes, ou, né, 99% deles, mapeados. Então, nós sabemos quais são as vulnerabilidades, nós sabemos quais são os pontos fracos, nós sabemos quais são os elos da corrente mais fracos. Sim. E nós sabemos também, né, quais medidas de contingência nós devemos adotar para cada tipo de situação, mas fundamentado no quê? Veja você, somente na parte técnica? Não. Nós que somos aqui, né, considerados especialistas de segurança, nós que estamos aqui estudando diariamente técnicas, conceitos, metodologias de análise de riscos, nós sabemos que tudo isso é muito importante. Realmente é muito importante. Você ter um diagnóstico, você chegar para o seu cliente e ter a condição técnica de fazer uma sugestão a ele, é muito legal, né? Porque extrapola aquela relação puramente, digamos assim, de terceirização de mão de obra. Nós, como empresas de segurança, somos muito além disso. Sim. Nós não somos empresas de recrutamento, seleção e terceirização de mão de obra. Nós somos empresas de segurança. Tudo que nós falamos e fazemos aqui, existe um pano de fundo, que é a segurança, que é o que eu chamo de proteção. É o termo que eu utilizo aqui. E o que nós fazemos aqui, muitas vezes, ou nós procuramos fazer, Wagner, para que nós possamos mergulhar dentro desse universo do cliente, dentro desse universo dos nossos serviços, nos contratos que confiam a nós a segurança das suas famílias, dos seus colaboradores. É o relacionamento. É justamente o relacionamento. Quando eu conheço o colaborador, quando eu conheço um pouco da história do colaborador, quando eu conheço um pouco da história do tomador,
Isso me provoca certas reflexões e faz, né, não só eu, como a minha equipe hoje, que é habilitada para fazer isso, né, nós treinamos bastante isso aqui ao longo do tempo, e todo dia, frequentemente, nós falamos a respeito disso, de relacionamento, de pontos de, de ênfase, de atendimento de expectativas, de análise de necessidades. É claro que nem sempre nós conseguimos atender os desejos. Nós buscamos muitas vezes atender às necessidades. Exato. Até porque o desejo, a satisfação, muitas vezes, né, Wagner, é algo que você conquista, né? Mas as necessidades são inquestionáveis, são indiscutíveis. Ele precisa de uma ferramenta, ele precisa de um auxílio, ou até coisas que a gente percebe aqui que contribuem muito para a motivação do colaborador. O fato dele morar mais próximo do local onde ele presta serviço, né, ele vai chegar lá, né, vai acordar um pouquinho mais tarde, vai descansar um pouquinho mais. Então, todos esses aspectos, acredite em você, eles são levados em consideração. E a miscelânea disso, a junção desses fatores, eles contribuem diretamente para que nós possamos fazer o nosso planejamento estratégico. É colocar o colaborador com aquele perfil dentro de um cliente específico, né? Não é só tecnicamente. Hoje, quando nós falamos de gestão de pessoas, essa sensibilidade, né, de você colocar a pessoa ali onde ele sente-se um pouco melhor, que você percebe nele que tem potencialidade, que ele vai desenvolver melhor ali, que ele vai ficar mais contente, que ele vai atender melhor o cliente, que ele vai reduzir o turnover da empresa. Isso faz diferença, né? Sim. Não resolve o problema, porque é uma coisa mais complexa, né? Mas reduz drasticamente a insatisfação, né? E assim, e a satisfação do nosso colaborador aqui é chover no molhado falar isso, mas ela reflete diretamente nos contratos, né? Sem dúvida. Reflete diretamente na satisfação dos nossos clientes. Mas, Então, quando nós falamos dessa junção, conforme eu disse, dessa estrutura, né, que vai desde da mão de obra, do processo, da tecnologia, do relacionamento, do contato aproximado, tudo isso forma ali na minha modesta opinião, fatores que precisam sempre ser levados em consideração. Se você realmente busca, né, uma gestão mais eficiente dentro do processo estabelecido. Só para você ter uma ideia, nós temos colaboradores hoje aqui na empresa. A empresa a qual eu trabalho hoje, o Grupo Semprel, está há 16 anos no mercado. Nós temos funcionários aqui com 10, 12, 13. Eu tenho um supervisor aqui com 13 anos de empresa. Eu tenho um encarregado técnico aqui, ele tem 14 anos de empresa. A nossa gestora de recursos humanos aqui, ela tem 13 anos de empresa. Então, veja você, é uma empresa que cultua valores, né? E somado a essas ferramentas que nós implantamos, né? Nós estamos tendo resultados muito satisfatórios, graças ao bom Deus e muito trabalho. interessante, Marcelo. Eu anotei aqui alguns pontos, né? Você vai falando, eu vou anotando alguns pontos aqui, que eu acho bastante importante. Você tocou num assunto que é a questão do relacionamento, né, desse profissional, da empresa com esse profissional que está trabalhando conosco. E eu costumo falar, Marcelo, sempre né, e é muito importante que o nosso público entenda isso, o pessoal que está nos assistindo, até para que eles, eu sempre falo nos vídeos, nas gravações, nos cursos que eu ministro, e eu acho que é muito importante esse profissional que está conosco, que está trabalhando conosco, fazendo parte das nossas equipes, que ele compreenda a importância, né, de ele estar junto conosco no processo completo, como um todo, no sentido do negócio, né, porque afinal de contas é ele que está lá efetivamente entregando o trabalho,
né? E a gente tem que descobrir alguns pontos em cada cliente, em cada contrato que a gente tem, que são as necessidades, que é o ponto que você tocou, né? A gente precisa fazer um mapeamento dessas necessidades, porque senão a gente começa a entregar um serviço, um produto para o cliente que não é exatamente aquele que ele precisa, não é exatamente aquele que ele esperava, frente às necessidades, tendo em vista que a segurança, como eu disse um pouquinho antes, acaba fazendo parte do negócio dele. E é muito importante que esse colega que está conosco, ele aproveite, né, ele tire vantagens desse bate-papo nosso, dessas informações, porque ele começa a fazer uma leitura de como é o negócio, né, a composição de um negócio chamado segurança privada ou segurança patrimonial, do negócio que a gente está ofertando, a qual ele faz parte, para que ele possa tirar vantagens e tirar informação, tirar conhecimento e transformar isso em experiência para o cliente, transformando em resultados. Então, tudo isso que você falou faz muito sentido. Eu até acho que no grupo Semprel, pelos números, pelos resultados que a gente observa, né, estando de fora, mas observa toda a movimentação de mercado que o grupo Semprel, né, a sua equipe hoje tem proporcionado ao mercado, eu até entendo que isso deva ser já cultural, como você falou, né, tantos profissionais já há tanto tempo trabalhando, né, acabam fazendo com que a base fique muito mais forte e estruturada, fique mais fácil da gente fazer o trabalho, desenvolver esse trabalho, e é uma cultura que esse colega que está nos assistindo agora também, eu gostaria que você que está nos assistindo compreendesse isso, transformasse essa informação, né, numa aplicação diária para você, tendo em vista né, todas as características de mercado, de negócio, como o cliente quer receber o serviço hoje, né, e eu acredito que o Grupo Semprel, através da sua gestão e da sua liderança, Marcelo, tem aplicado isso de forma cultural, de forma orgânica, para fazer todo esse crescimento, né, todo esse crescimento exponencial que o Grupo Central tem tido, né? Eu acredito que os clientes estão percebendo isso, estão tendo esse retorno, estão tendo esse feedback, porque acaba sendo orgânico e aí tudo fica mais fácil. Realmente. Veja você, Wagner, quando nós falamos de entender a necessidade do nosso cliente, nós também nós analisamos as duas pontas, tá? Nós temos o nosso cliente, né? O pessoal acadêmico fala do cliente interno, do cliente externo, né? E é literalmente isso, nós temos que analisar as necessidades das duas pontas, né? E tentar fazer um casamento ali, de uma maneira que essa equação, ela feche, né? Ou fique o mais próximo disso. Nosso modelo de gestão, ele busca muito fazer com que esse envolvimento ele resulte, né, em qualidade, resulte em bons resultados, resulte na sensibilização do nosso mercado frente àquilo que nós nos propomos a oferecer, né? É muito comum hoje, é muito trivial, né? As empresas falam e fazem, né, ainda muito do mesmo, né? A gente percebe que o colaborador ele tem lá uma rotina, o cliente ele está acostumado com aquele modelo pré-estabelecido, quando ele recebe ali, né, uma visita de um supervisor, e esse supervisor ele tem o know-how técnico para fazer uma sugestão, né, para dar uma dica de segurança, para fazer uma análise de processo. Ele percebe, né, que aquele serviço que está sendo prestado ali, ele tem um valor agregado, né? É diferente, né? É aquela possibilidade de ter um consultor, né? De alguém que vai visitar a sua casa, é o médico da família, né? Ele vai visitar a sua casa e se ele perceber ali uma não conformidade ou algum protocolo que potencialize uma vulnerabilidade, ele vai, de alguma maneira, por algum caminho, pontuar isso. Ele vai chegar, olha, cliente,
seria mais interessante por tal motivo, fundamentado nisso, né? Eu trago aqui uma sugestão, uma participação, o que o senhor acha, né? É muito comum também, Wagner, né? E aí, a minha equipe de campo, né, faz bastante isso. Nós temos o On The Job, que é uma ferramenta, é um treinamento que os nossos supervisores fazem com a mão de obra no próprio posto de serviço, durante o exercício das funções, durante a rotina de trabalho dele. É a mão na massa, né? É a rotina sendo executada em tempo real, aprimorada em tempo real. E aí você me fala, mas qual que é o critério para que eles definam qual tópico ser tratado em determinado momento, né? Esses critérios, esses tópicos, essas pautas de treinamento, elas são definidas de acordo com o feedback que o cliente nos dá. Então o cliente ele vira para mim e fala, precisa melhorar um pouquinho lá o atendimento telefônico, né? Não está tão legal, eu gostaria que falasse dessa maneira, ou eu gostaria que a ronda fosse feita de uma maneira X ou Y. Se a gente entender que tecnicamente é viável, é claro, porque senão nós vamos falar para ele, né, a ideia é boa, mas nem sempre é aplicável por esse motivo ou por esse, mas nós podemos fazer dessa outra maneira, que certamente vai atingir o mesmo objetivo com mais segurança, mais praticidade. Então, esses feedbacks, né, eles compõem ali um banco de dados, um banco de informações por cliente, e nós vamos ministrando, né, esses treinamentos para os colaboradores, através das visitas da supervisão de campo, né, do inspetor de campo. Então, quando a gente fala de feedback nesse sentido, a gente observa que a produtividade aumenta e a ferramenta a ser utilizada, ela é muitas vezes a mais simples possível. Ela não é tão complexa quanto se imagina, mas há de se ter o quê? Uma predisposição, né, evidente, e aquela vontade, né, de ser a melhor empresa do mundo. É isso aí. Ô Marcelo, o tempo está passando até mais rápido do que a gente gostaria, mas acho importantíssimo a gente pontuar, nesse caso, eu costumo dizer, né, nos vídeos, nos treinamentos, enfim, para o pessoal no dia a dia também, que conhecer os bastidores da segurança, eu gosto de usar essa palavra, né, os bastidores da segurança, tudo aquilo que está por trás, né, da cortina, onde o nosso amigo, né, o nosso público aqui que está assistindo, às vezes não tem acesso, né, não está dentro da alçada profissional dele ali, participar de algumas informações ou ter acesso a algumas informações, mas cabe a nós, né, gestores, nós que estamos à frente do trabalho, pegar essa informação e traduzir para ele de uma maneira simples, prática, objetiva, que ele possa aplicar no dia a dia dele. E eu sempre digo que conhecer os bastidores faz toda a diferença. Então, esse nosso colega de trabalho, né, o pessoal que compõe as nossas equipes de trabalho, eu acho que é muito importante aproveitar isso que o Marcelo está falando e o que a gente vem discutindo aqui, para você facilitar a dinâmica do seu trabalho no dia a dia. Né? A gente sabe que, Marcelo, hoje tem uma demanda, né, muito alta de colegas buscando trabalho, buscando emprego, até bons profissionais nesse momento, né, que estão aí fora do mercado, por essa questão social, econômica do nosso país. E você que está nos assistindo, precisa agora, também é trabalho nosso, diluir toda essa informação para que você tire vantagens disso. Para que quando você vá lá no Grupo Semprel falar com o Marcelo Pires, né, procurando ali, de repente, se colocar no mercado, né, buscando ofertar o seu trabalho, para que você consiga fazer essa leitura do mercado. Por exemplo, o que o Grupo Semprel, os clientes que o Grupo Semprel tem hoje, o que o Marcelo Pires como gerente, o gerente geral da empresa, qual que é a filosofia dessa empresa, qual que é a cultura dela, para que você faça parte disso, possa ser um profissional que tenha continuidade, né, que consiga ser um profissional com continuidade, com possibilidade de crescimento, né, e para que você consiga, né, ter uma carreira próspera, produtiva, para que você continue no mercado e atendendo às necessidades que eu creio que é o que mais o mercado busca hoje. O mercado busca velocidade de resposta, busca uma série de suporte, né? Busca uma série de
de habilidades, né, que nós temos que desenvolver no dia a dia e que o público, né, que está nos assistindo, Marcelo, os nossos colegas de trabalho, né, todos nós, inclusive nós de cargos de liderança e chefia, os supervisores que estão ali no dia a dia com o pessoal, precisa ajudar a transferir, né, essa informação dos bastidores para o público e transformando isso em resultados para o dia a dia do nosso cliente, do nosso contratante. Né? Então eu penso que essa seria, né, seria o nosso dia a dia, o nosso, né, o básico do nosso dia a dia, da nossa atividade como líderes, conectar esses dois pontos, né, do cara que está nos ajudando, desse profissional que está nos ajudando, fazendo parte da equipe e produzindo esses efeitos para o mercado que a demanda é altíssima, né, por segurança, por continuidade de negócio, enfim, por uma série de outras situações. É isso, né, Sem Marcelo? dúvida. Veja, Wagner, nós conversamos muito com empresários, com altos executivos, né? E todos eles, ou a grande maioria deles, são unânimes em dizer que o grande desafio dessa próxima década é conseguir, né, fomentar suas equipes com profissionais de qualidade, com profissionais que buscam o desenvolvimento. Né? Eles dizem que o grande desafio do século, ou da década, melhor dizendo, vai ser o recrutamento, vai ser a seleção, né? É você fazer o casamento, conforme nós dissemos aqui, do perfil da vaga, do perfil do negócio, com as expectativas de cada uma das partes envolvidas. Não só a nossa empresa aqui, mas acredite, eu acho que a grande maioria delas, se não todas, buscam a mesma base. As empresas querem hoje o profissional, primeiro, né, que tenha seus objetivos pré-definidos. Principalmente quando se fala de segurança. Né? Não dá para trabalhar. A minha esposa, ela trabalha na área da saúde, ela trabalha num hospital, o maior hospital da cidade de Rio Claro. E eu sempre brinco com ela aqui, né? Eu falo, olha, se me pagassem o maior salário do mundo, eu não trabalharia, eu não faria o que você faz. Porque eu não tenho esse perfil. Meu perfil é outro, né? Então, o colaborador, eu sei também, até, né, já passei por essa situação em outros momentos da minha vida profissional, a gente entende que há, né, muitas vezes, além da preferência, há uma necessidade, nós sabemos disso, né? Isso também é levado em consideração, e muito, tenha certeza, mas nós temos alguns pré-requisitos. Quando nós falamos de recrutamento, de seleção, nós levamos muito em consideração. O mercado leva muito em consideração. Por exemplo, o candidato, né, à área de segurança, em primeiro lugar, ele precisa se conhecer. Né? Ele precisa saber, né, quem é ele, o que ele gosta de fazer, quais são os hobbies dele. Né? Ele precisa entender, né, e trazer essa vida, essa autoanálise pessoal, né, essa autoanálise, e fazer ali uma projeção dentro da vida da segurança privada. Será que a minha vida pessoal casa bem com a profissão de vigilante, de inspetor, de líder, né? Como que isso vai acontecer se eventualmente eu conseguir uma oportunidade? Será que eu vou conseguir, né, não somente o emprego, a remuneração, mas será que aquilo vai me trazer satisfação pessoal? É o caso da saúde, que eu acabei de falar aqui, que por qualquer salário eu não trabalharia, porque eu não me vejo de branco em algum lugar. Né? Agora, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que a gente fala muito aqui, busca muito, é o autodesenvolvimento. Né? Porque hoje a gente percebe muito, Wagner, você trabalha bastante com treinamento, você já percebeu esse nicho, você já percebeu essa... Não é nem nicho, isso é uma necessidade latente de mercado. Exato. Você já percebeu? Nós precisamos de investir na qualificação. Né? Eu falei esses dias para a Maria Clara, minha filha, falei, meu amorzinho, nossa geração, e principalmente a sua, vai morrer estudando.
Então não acha que um dia você vai terminar o ensino médio, a faculdade. Não, você vai continuar, nós vamos continuar estudando cada vez mais, buscando informações. O mundo hoje é muito dinâmico, o mundo é muito veloz, as coisas acontecem de um minuto, de um segundo para o outro, então nós temos que estar sempre preparados, né? E a palavra é essa, é preparação. Quando você investe num treinamento que você ministra, numa conversa como essa que nós estamos tendo, nós estamos sempre falando do quê? De preparação. Para que a oportunidade, quando ela bater a nossa porta, nós estejamos devidamente preparados para abraçá-la. E assim, o que eu sempre digo, não só na nossa empresa, porque de fato isso é uma premissa aqui dentro, mas eu conheço muitas empresas. Eu tenho bastante contato com muita gente, com altos executivos, com pessoal de todos os níveis das empresas. A gente conversa, interage com todo mundo, conversa com todo mundo, em todos os lugares, a todos os momentos, troca a experiência com todo mundo. E a gente percebe, cara, que, veja você, as empresas hoje, muitas vezes, elas querem investir no colaborador. Ela dá a oportunidade, eu mesmo, particularmente falando, Wagner, eu não contrato ninguém aqui para demitir daqui 90 dias. Você está entendendo qual é a simbiose do assunto? A gente contrata aqui, né? E quando nós fazemos uma contratação, seja para qualquer cargo, independente. Tudo é uma questão de porta de entrada, tudo é uma questão de planejamento, tudo é uma questão de crescimento, né? de investimento em si mesmo, porque as coisas acontecem. Sim. Quando você caminha nesse sentido. Então, quando nós contratamos um colaborador aqui, nós queremos que ele se aposente conosco aqui dentro. E se aposente, na verdade, numa situação muito mais favorável daquela que ele entrou, né? Eu tenho, para você ter aqui uma breve noção, uma rápida noção, eu tenho hoje inspetor de serviço, inspetor de segurança, que começou trabalhando numa portaria. Que começou trabalhando como porteiro num condomínio, depois fez um curso de vigilante, foi trabalhar num posto de serviço, depois ele assumiu uma liderança. Hoje ele é um inspetor de serviço, é um gestor aqui dentro do Grupo Semprel, né? Um gestor de operações aqui do Grupo Semprel. E assim, por que ele, né, chegou a esse patamar? Porque ele acreditou, né, primeiro, nele mesmo. Se você não acreditar em você mesmo, se você não acreditar que você é capaz, se você não quiser assumir desafios na sua vida, não tem problema nenhum. Ah, eu não quero ser um gerente de segurança, eu quero ser um vigilante. Não tem problema nenhum. Mas seja o melhor vigilante. Exato. Seja um vigilante referência. Seja um vigilante padrão, né? Ah, eu quero ser um líder, eu quero ser um inspetor, eu quero ser um diretor de segurança. Então você precisa pensar como você chegará, né, neste patamar, quais são os degraus que você vai precisar subir, quais são as adaptações na sua vida, quais são os esforços que você vai fazer, né, para que você consiga atingir esse objetivo. E sempre, a nossa intenção aqui, a minha intenção, nós começamos falando aqui sobre educação corporativa continuada, né? A minha intenção aqui, né, eu não falo, já disse, não uso esse termo, sobre crescimento, eu falo sobre desenvolvimento. Desenvolvimento dos negócios, mas desenvolvimento também dos profissionais. Eu fico satisfeito e muito honrado quando eu ouço um depoimento como o seu. Sabe, isso me enobrece, não como profissional, mas como pessoa. E eu gostaria tanto, Wagner, sinceramente, né, de ouvir mais das pessoas que, olha, eu entrei na tal empresa, eu consegui crescer, hoje eu tenho uma condição melhor para minha família, né? Mas aquele negócio, a empresa,
ela vai te dar, aqui dentro, posso dizer, ela vai te dar as condições para isso. Ela vai te dar toda a estrutura para isso. Ela vai te Marcelo, dar todo o ambiente para isso. eu até diria Mas, que a empresa tem todo o ambiente, né? O ambiente está favorável, né? Tem toda uma preparação de ambiente que está super favorável para que ela realmente se desenvolva, né? É isso que a empresa claro, também espera desse colega, desse profissional. E eu queria aproveitar, verdade. Marcelo, esse momento também para responder perguntas. Tem uma sessãozinha de perguntas aqui e respostas. A gente abriu um Legal, espaço lá para o pessoal, né, que está nos acompanhando para responder algumas perguntas e me enviaram aqui. E eu queria te passar. E legal. antes disso, né, como você estava falando de estudos, né, de se desenvolver, etc., talvez não necessariamente nos meios acadêmicos normais, né? Talvez não necessariamente. Faz parte, mas não necessariamente. Mas o que a gente precisa no mundo de hoje, né, pensando aí nos próximos 10 anos, pensando na nossa profissão, mercado e uma série de tantas outras variáveis que nós temos, é desenvolver as habilidades corretas. Né? O mercado do futuro vai exigir de mim, de você, dos nossos amigos e até dos nossos filhos que estão vindo aí, uma nova geração, habilidades completamente diferentes das que a gente trouxe até agora, né? Do que a É gente verdade, executou até agora. Nesse é verdade. sentido, também pegando isso tudo como referência, Marcelo, a Michele, que está aqui acompanhando o nosso canal, né, acompanhando nossos trabalhos no YouTube, ela também é da nossa área, ela é vigilante, e ela mandou uma pergunta, né, pegando isso como referência. Ela mandou aqui, eu vou ler a pergunta para você, tá, Marcelo? Ela disse o Pois não. seguinte: Marcelo, por favor, né, como você vê o papel da vigilância feminina na segurança privada? E por que ainda temos tanta dificuldade em ingressar no mercado de vigilância? Eu achei uma pergunta bastante interessante. É um tema que precisa, né, fazer algumas ponderações, mas eu gostaria que você respondesse, né? Como você Claro. enxerga isso? Que papel, né, tem esse vigilante feminino, né, esse profissional no nosso mercado e o que fazer para que a gente possa expandir isso e ter mais mulheres conosco? Como é que o mercado recebe isso? Enfim. Legal, Michele. Muito boa pergunta sua, inclusive, né? Falar da mulher no mercado de trabalho hoje é algo muito satisfatório. É, é uma coisa muito interessante no sentido da analogia, né, da ponte que nós fizemos entre um passado não tão distante assim e os dias atuais. Eu vejo hoje o papel da vigilante feminina como fundamental dentro dos processos. Nós temos muitos clientes aqui, nós temos alguns clientes, nós temos algumas meninas trabalhando conosco aqui, e, na verdade, uma parcela bem significativa do nosso quadro. Né? Nós temos vigilantes trabalhando conosco aqui, alocadas em postos de serviço e nos clientes mais importantes do Grupo Semprel, exercendo funções estratégicas dentro dos preceitos da segurança. Hoje eu tenho meninas trabalhando como vigilantes armadas, desarmadas, eu tenho meninas trabalhando na central de monitoramento, eu tenho uma líder menina, que é meu braço direito aqui, que me ajuda muito nos processos, que entende e vem se desenvolvendo cada vez mais. Eu acho, né, no meu ponto de vista, que o mercado ele vai crescer e vai crescer muito, principalmente por alguns aspectos, rapidamente eu vou falar. Primeiro, né, a vigilância, como nós conhecemos de modelo, como modelo hoje, é aquela que nós falamos com o tanque de guerra, né, com o vigilante armado até os dentes, ela tende a sofrer algumas adaptações ao longo do tempo. Nós estamos falando de sairmos um pouco da área tática, né, que a mulher também pode realizar com muita maestria, e partir para a estratégia, para a inteligência da segurança. E aí a mulher, o público feminino, dá de braçada na gente, né? Elas são mais organizadas, elas são mais sensíveis, elas são mais atenciosas, elas conseguem, Wagner, veja você, eu tenho duas meninas em casa, minha esposa e a minha filha, né? Eu não consigo fazer duas, três coisas ao mesmo tempo.
Elas fazem 5 ou 6. E fazem as minhas ainda, inclusive. Eu fico muito tempo fora, às vezes eu vou fazer alguma viagem, alguma coisa parecida, eu chego em casa, a minha mala está preparada, está tudo certinho, com roupa, com... Enfim, elas já pensaram, a mulher, ela tem uma capacidade de planejamento fantástica e de execução muito melhor, né? Naturalmente falando. Então eu acredito que haverá um mercado extremamente promissor para o público feminino na área de segurança, para aquelas meninas que procurarem os predicados, as habilidades. Hoje eu falo de habilidade, né? Nós estávamos conversando na nossa prévia no começo da semana, no final da semana passada, e quando, Wagner, que nós imaginávamos, né, que o vigilante faria a ronda aérea Sim, através de um drone, né? Ah, Marcelo, mas vai acabar a ronda presencial, física? Não é que vai acabar. Nós estamos já rumando para a inteligência da segurança. Então, por exemplo, se eu tenho uma área crítica, perigosa, onde eu vou expor ainda mais e com potencialidade a vida do profissional, seja ele homem, mulher, eu posso fazer com que ele se projete para áreas mais controladas, né? E essa área mais crítica, mais de risco, né, com maior exposição, eu trabalho com o drone, né? Através de uma imagem que eu faço a captação ali, eu tenho um protocolo, né? Isso é importante. Isso já é uma realidade. Eu visito alguns clientes, né, alguns amigos principalmente, nem todos são clientes, mas são amigos de profissão, e a gente vê, principalmente nas grandes indústrias, nas multinacionais, que a realidade tecnológica, ela já está presente, né? E quem vai lidar, quem vai suportar esse novo modelo? São os vigilantes, são os profissionais de hoje, os profissionais que estão entrando, que já estão no mercado. Então, hoje, exatamente. você ter ali uma familiaridade, né? Ninguém precisa ser um programador de computador, não é isso. Mas você ter ali uma intimidade com o sistema eletrônico, você dá uma arranhada no inglês lá e aprimorando cada vez mais, né? Você ter uma habilitação de carro, de moto, né? Você saber, né, tratar as pessoas no sentido social mesmo. Você ter, por exemplo, habilidades para gerenciar crises, gerenciar conflitos, né? Isso é tão importante e é tão relevante. Mas eu tenho certeza de uma coisa, né? Que haverá muito mercado. E só mais uma informação, né? A pergunta da Michele, eu falaria sobre o papel da mulher aqui por horas, né? Sem dúvida. É muito legal de falar isso. Quando eu cheguei aqui nesta empresa, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos uma inspetora que hoje ela galgou outros degraus, ela evoluiu na carreira dela, por merecimento, inclusive, né? Mas ela era uma inspetora. Ela estava começando, ela tinha saído do monitoramento, né? É aquele planinho de carreira que a gente fala, né? A gente investe nas pessoas aqui. Ela tinha saído do monitoramento, passado pela liderança do monitoramento, e ela estava assumindo um novo desafio como inspetora operacional. E foi o tempo que esteve conosco aqui trabalhando no campo, foi extraordinário, né? São particularidades, são perfis e que é muito salutar. Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres. Eu acho que elas têm muito a Os, contribuir. os E nossos assim, amigos. Desculpa interromper, Marcelo. Os nossos amigos vão achar que a gente está puxando o saco das meninas, mas não é não, é verdade, hein? As meninas trabalham muito não, bem, melhor do que não, muitos não. homens aí. E assim, eu falo uma coisa para você. Para Michele, né, continuar sendo perseverante, né? O mercado, Michele, já vou falando diretamente para a Michele, agora você me permita. O mercado, Michele, hoje, né, ele vem crescendo, ele vem aumentando. É claro que houve uma diferença, as coisas vão evoluindo. Não é só na área da segurança que isso acontece, não. Isso já vem acontecendo. Mas assim, as perspectivas, Michele, são as melhores possíveis. Investe em você, investe na sua qualificação, né?
que vai chegar um momento, que a sua hora vai chegar, que você vai arrumar um posto de serviço legal para você desempenhar e se desenvolver. Eu tenho certeza disso, principalmente assistindo os vídeos aqui do Wagner, a orientação do Wagner. Você vai crescer, vai se desenvolver. Eu não tenho dúvidas disso. Olha aí, o chefe tá falando, presta atenção, hein? Marcelo, nós estamos caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo. Como o tempo passou rápido, cara. Um bate-papo tão legal, tão produtivo, com tanta informação bacana, né? A gente precisa ter essa experiência outras vezes, né? De repente, se você conseguir achar uma brechinha na sua agenda, a gente marcar um outro bate-papo. E para fechar, eu acho que tem mais uma pergunta aqui que eu queria apresentar para você, que é do Edmar. O Edmar, nosso amigo também, também atua, né? Já atuou e atua ainda na área de segurança também. Ele mandou uma pergunta que eu acho que também vai colaborar aqui para a gente fazer o fechamento, né? Fazer as considerações, talvez, né? Finais. Ele perguntou o seguinte: qual o foco dos gestores para que os próximos 10 anos, que é o tema central do nosso bate-papo, né? Sejam mais produtivos, né? Então, assim, em termos de mercado, em termos de necessidades, expectativas que o mercado tem, em termos de desenvolvimento. O que você pensa, Marcelo? Como é que os gestores, né, que estão à frente dos trabalhos podem, na verdade, puxar isso, agregar, né, para todos os demais colegas, né, as informações e as necessidades para que seja tudo isso melhor daqui para frente? Ô Wagner, veja você, quando nós fazemos uma projeção, né, daqui 10 anos, né, como vai estar o mercado de segurança ou outros mercados, nós estamos passando por um momento crítico, né, de saúde, não só em Rio Claro, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? E nós vamos necessariamente, até consequentemente, na verdade, trabalhar, adotar outras ferramentas, outros modelos de trabalho, né? A partir do momento que isso realmente terminar, acabar, e vai acontecer, né? Em algum momento nós sabemos disso. Quando a gente fala de foco de gestor, eu não queria me resumir, não queria me restringir, rapidamente falando, somente ao gestor. Eu queria falar a título de profissional, de uma maneira geral, né? Principalmente puxando sardinha para o nosso lado da segurança privada, e aí o porteiro que começa uma carreira, o vigilante que almeja alguma coisa, o líder que quer se desenvolver. Eu diria que ele precisa desenvolver certas habilidades que são fundamentais, né? Acadêmicas, perfeito, nós já falamos aqui, mas se autoconhecer, né? Ele precisa entender cada vez mais dele mesmo, né? Ele precisa se olhar no espelho e não ver somente, né, essa fachada linda que nós temos. Ele tem que olhar para dentro, né? Ele precisa saber qual que é o motivo dele, né, pensar a segurança, pensar aquela carreira. Ele precisa necessariamente fazer essa autoanálise, se conhecer. Não sou eu que falo isso, são os psicólogos. O psicólogo sempre fala, você precisa se conhecer, né? O primeiro passo para você conhecer alguém, o primeiro passo para você relacionar-se com alguém, é você se conhecer, é você saber, né, quais são os seus limites, quais são as suas ponderações, qual é o seu estilo de vida, enfim. É muito importante você ter essa base, né, para que você possa relacionar-se com as pessoas de uma maneira muito produtiva. Então, acho que o primeiro passo, falando de gestão, falando de vida pessoal, inclusive, é essa autoanálise. É você, como ser humano, é o ser humano, de uma maneira geral, ele investir no autoconhecimento. Eu acho que vai fazer toda a diferença. Porque, só para concluir, por que, Wagner, que isso é tão importante? Só por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você consegue literalmente entender as pessoas. Muito mais do que uma distância. Você consegue entender essa pessoa de uma maneira muito sensível, né? De uma maneira muito aproximada.
E realmente é uma coisa fantástica de fazer, vale muito a pena, pelo menos, tentar. O gestor do futuro, ele vai ser, tecnicamente, né, cada vez melhor, isso é indiscutível, né? Tecnologias e mais tecnologias, aprimoramentos, né? Novas formas de... Mas ele vai ser cada vez mais sensível ao ser humano. Ele precisa ser cada vez mais sensível ao ser humano. Muitas vezes não fazer aquilo que o ser humano deseja, fazer aquilo que ele necessita, mas saber se relacionar, fazer como envolver essas pessoas dentro dos processos e como construir relacionamentos produtivos e saudáveis, dentro e fora da empresa. Perfeitamente. Eu ia dizer o seguinte, que quando você falou do autoconhecimento, de olhar para dentro de si, eu diria, né, os livros, na verdade não sou eu que digo isso, os livros, né, que a gente lê, que tem a ver com autoconhecimento, com desenvolvimento, a maioria deles fala, né, com uma linguagem diferente, às vezes uma da outra, mas que talvez aquilo que a gente mais procura, né, no mundo ou fora, né, está dentro de nós, né? Os maiores tesouros estão dentro de nós e faz todo sentido isso que você falou. Realmente, o que a gente mais procura no mundo, a mudança que a gente quer ver no mundo, né, começa a partir de cada um. Eu acho que é uma mensagem muito interessante que você deixou. Obrigado. Marcelo, puxa, eu queria continuar aqui tem mais umas 2 horas aí disponível para a gente continuar conversando aqui, cara? Eu queria muito continuar esse bate-papo, poxa, mas a gente já está, né? Você tem também compromissos e a hora está avançada já. Eu queria muito agradecer a sua presença, né? Você foi muito gentil em ceder aí essas horas, esses minutos aí para a gente. Eu tenho certeza absoluta que agregou muito, né? Essas informações valorizam muito o trabalho que a gente vem fazendo. Agora, fica a dica aí para você que está nos vendo, né? Que está acompanhando nossa transmissão, nosso bate-papo até agora. Transforme isso em ações para o seu dia a dia. Tire de tudo isso um bloquinho, vá construindo, né, um novo modo de trabalhar, um novo modo de pensar. Vá vendo, né, o mundo de uma maneira mais completa, né, observando todos esses aspectos que o Marcelo tão brilhantemente falou aqui, né? Acho que o Marcelo deixou o caminho das pedras totalmente trilhado, né? Deixou uma porta gigantesca aí para que vocês todos possam acessar e construir uma carreira melhor. Então, Marcelo, eu queria muito agradecer a sua presença de coração. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Espero que a gente tenha outros momentos como esse. E parabéns novamente pelo trabalho à frente do Grupo Semprel. Wagner, primeiramente, o agradecimento parte de mim a você por esse trabalho bonito que você está fazendo, por esse trabalho de levar informação, né, ao mercado de segurança privada, para as pessoas que precisam, que clamam por isso. Isso é muito legal, isso é muito importante. Eu me coloco à sua inteira disposição. Quando você precisar de alguma coisa, venha aqui, vou tomar um café comigo, será um prazer, né? Eu aproveito a oportunidade também, Wagner, se você me permite, rapidamente, para fazer um agradecimento especial à nossa diretoria, né, que permitiu que eu estivesse aqui hoje, conversando com você, conversando com os seus seguidores, né? E também, como não poderia ser diferente, que foi o tema que norteou a nossa conversa durante todos esses minutos, né, que passaram rápidos de verdade, agradecer a minha equipe de trabalho, né, agradecer os nossos porteiros, agradecer os nossos vigilantes, os nossos líderes, os nossos inspetores, todo mundo, todos aqueles que compõem hoje a nossa equipe, que já chega próxima de 400 pessoas, né? 400 famílias trabalhando, relacionando-se conosco aqui. O meu mais profundo agradecimento a todos eles, que mesmo numa situação hoje complicada, mesmo numa situação de saúde, onde nós temos que tomar muito cuidado, termos ali bastante precaução em relação à nossa proteção como pessoa, esses colaboradores, eles saem das casas deles, né? Eles acordam cedo, eles passam a noite trabalhando, eles colocam-se ali em evidência, né? No sentido de proteção, de isolamento social, para cumprir o seu papel como colaborador, para prestar um serviço legal para o nosso cliente,
O meu muito obrigado, aproveitando esse canal, aproveitando essa oportunidade, muito obrigado a cada um dos colaboradores do Grupo Semprel, tantos eles. Nós não fazemos nada sozinhos. É muito importante que eles saibam da importância deles aqui dentro e do nosso reconhecimento e do nosso agradecimento acima de tudo. Wagner, muito obrigado pela oportunidade. Foi um extremo prazer estar aqui com você. E conforme eu disse, precisando de qualquer coisa, eu estou ao seu inteiro dispor. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Marcelo. E assim vamos encerrando a nossa transmissão de hoje. Muito obrigado você que ficou aí nos acompanhando. Eu espero que você aproveite muito essas informações. Em breve estaremos de volta. Se você gostou, né, do que você viu, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Manda o link lá do canal do YouTube para alguém que você acha que pode se aproveitar dessas informações. Né? Nos ajude a compartilhar esses assuntos, esses conteúdos. Porque eu tenho certeza que para alguém, como lá atrás, um simples gesto fez muita diferença para mim, eu tenho certeza que você pode contribuir bastante também. Pessoal, muito obrigado e nos vemos na próxima oportunidade. Até mais.